Obrigada por aceitar o convite. De acordo com a lição da Escola Sabatina que nós estudamos, constatou-se que o problema da dívida é mundial e também é nacional. E se as pessoas dizem que não têm dívida, estariam a mentir, porque mesmo tchuna M-Pesa, tchuna crédito, tudo isso se considera-se dívida. Então, a igreja pediu que existisse alguém que dissesse: eu não tenho dívida. Nós ficamos sabendo que a família Ricardo diz que nunca fez dívida. Então nós queríamos recolher essa experiência de como é isso viver sem dívida, porque todos dizem que não é possível viver sem dívida. Primeira coisa, eu fico alegre com aquilo que tenho nas minhas mãos. E confiança também em Deus. Eu nunca tive dívidas, porque sempre fiquei alegre naquilo que eu recebo nas minhas mãos. Começo a fazer as minhas contas naquele valor que eu tenho nas minhas mãos. E Deus me ajuda para que eu consiga acabar o mês enquanto eu estou a consumir. Sim. Nós estamos diante de muitos jovens, e esses jovens ainda querem começar a sua vida, não é? Seja preparar-se para casamento, seja preparar-se para construções, essa coisa toda. Como é que conseguiu, nessa altura, preparar-se para tudo isso, sem ter que dizer: o dinheiro é pouco, preciso aumentar fazendo dívida? Quando eu recebo aquilo que Deus me dá, eu peço a Deus para que possa conseguir aumentar a minha renda naquele valor. Eu levo um pouco, fazer compras, deixando em casa, e outro dinheiro vou multiplicando, fazer gelinho, levar um pouco de pão, doces, essas coisinhas, assim, parece pouco, mas eu consigo aumentar a minha renda através desse pequeno negócio que eu estou a gerir. Não me falta pão, não me falta dinheiro de carrilho. Naquele negócio que eu faço, eu consigo ter dinheiro de pão e carrilho. E assim vou puxando o mês assim mesmo. Nesse caso, queremos saber como é que o vosso planejamento acontece, tendo em conta a construção. Porque muitos jovens hoje em dia, notamos que eles fazem dívida porque querem construir. Então, quando eles fazem as contas, eles acham que não é de conseguir construir, porque esse dinheiro é pouco. O que eu posso fazer é fazer o que é ir pedir emprestado para eu poder começar a construir. Como é que vocês, como casal, conseguiram ter o valor para poderem construir? Nós compramos terreno, fomos guardando, pouco a pouco, às vezes guardávamos 50, às vezes guardávamos 20. Nos dias que conseguíssemos, a gente guardava 75, 100. Fomos guardando assim, pouco a pouco, até conseguirmos o dinheiro de comprar o terreno. Quando depois compramos terreno, nós não paramos. Ainda continuamos a guardar, às vezes por mês batíamos 2 sacos de cimento, às vezes 1 saco, como acumulando os blocos, e conseguimos fazer 2 quartos, cobrimos aqueles 2 quartos, outro quarto servia como sala. O quarto é o quarto que nós dormíamos. E assim fomos continuando a bater bloco, pouco. Assim aumentamos a casa e sem a gente criar dívidas. Sim. Obrigado. Irmão Ricardo. Eu, em primeiro lugar, que eu vou agradecer é Deus ter me dado uma esposa com uma capacidade. Não é uma senhora que vê qualquer coisa que precisa, não. Tem uma capacidade de ver as coisas e como deve-se fazer. Não faz uma coisa sozinha, simplesmente planejamos junto. Porque quando eu recebo, eu nunca escondi o vencimento a ela. Eu recebo e lhe mostro que é este vencimento. E nós tiramos aquele que é dízimo, se for essas suas ofertas. E dali começamos a planejar, a dizer o que nós vamos fazer. Então, dali, nós usamos uma parte para a questão da alimentação e uma parte guardamos como forma de que
nós precisamos de fazer alguma coisa. Então daí que para construirmos esta casa foi aquele mês de poucos aos poucos, poucos aos poucos, poucos aos poucos. Mas a questão de dívidas é planeamento mesmo. Se não tem plano, não tem como você não ter dívida. Porque muitas das vezes algumas pessoas compram coisas sem nenhum plano, sem nenhuma necessidade. Primeiro nós sentamos, o que nós temos que fazer? O que nós podemos comprar este mês? Se é para a gente comprar uma mesa, nós dizemos, ok, este mês nós vamos comprar uma mesa. Então temos que guardar o dinheiro que corresponde, já tem mesa. Aí sim nós vamos comprar essa mesa. Podemos ver uma coisa, aquilo que cobiçar nunca é mau, né? Mas nunca nós temos feito coisa que ultrapassa as nossas capacidades de vencimento. Sempre é feito o orçamento na base do salário que nós temos. Então, a razão pela qual é que nós conseguimos guardar 100, guardar 200, guardar 50 meticais, parece brincadeira. Por isso que nós levamos um tempo para podermos conseguir realizar uma coisa, por causa de fazermos uma poupança por nós mesmos. Aí nós escapamos da questão da dívida. E quanto tempo leva mais ou menos? Quando for uma coisa que de verdade leva muito dinheiro, nós podemos fazer mesmo por meio de 6 meses. Se caso não, 1 ano. Quando nós precisamos, por exemplo, comprar esta viatura que nós temos, lembro uma vez que até tínhamos pensado em fazer uma dívida. Só que Deus usou uma forma, disse, filho, isso estão para fazer, não está bom. 5 anos não será bom para vocês ficar. Então o que fez? Eu havia um valor que tinha precisado, foi questão de 5 meticais que fez que eu deixasse o dinheiro. Por qual ele dizia, agora o valor que você precisava não é esse critério, é menos, mas também quando for agora os descontos seria a mais daquilo que, a mais são para os 5 meticais. Eu pensei, sentei logo e disse, não, por que 5 meticais? A mais do que naquele momento que eu precisava muito e era menos, agora que é pouco, vocês estão a colocar a mais. Então aí eu disse, ainda vou pensar. E voltei para casa. Quando cheguei, expliquei a minha esposa que tudo. A nossa filha disse, papá, é melhor na verdade vocês deixarem, porque nós vamos sofrer. E decidimos assim mesmo, Deus nos disse, deixam. Se vocês querem comprar carro, onde conseguir comprar carro? E fomos guardar, poucos aos poucos. Até que na verdade Deus ele nos mostrou um carro. E nós conseguimos o carro sem empréstimo de dinheiro com ninguém. Então isso para dizer que a questão de alguém poupar é muito bom. Eu tive experiência com o Getúlio que trabalhava no banco. Ele disse assim, se tu quer comprar uma coisa por causa de empréstimo, vai ser muito difícil. O que você vai fazer? Vai fazer a simulação com eles e volta para casa. Este valor que diz que será o desconto que vão fazer, experimenta quando você recebe o seu conhecimento. Tira esse valor, depois tira esse valor, guarda. Durante 2, 3 meses ou 4 meses. Se você conseguir esse valor, guardar 4 meses, sem ir mexer antes de nada, então não faça empréstimo, porque vai te criar grandes problemas. Então, tudo isso foi uma coisa que nos criou a forma de que não, nós temos que viver por nosso dinheiro. Nisso tudo que contaram, noto que o domínio próprio é muito importante. A maior preocupação aqui é como é que a pessoa pode exercer esse domínio próprio de guardar dinheiro e não voltar a mexer. Nunca houve uma tentação de pensar assim, aquele dinheiro que guardamos, vamos lá levar, usar para isso, depois vamos guardar de novo. Ou então vocês conseguem guardar até realizar o objetivo. Não mexemos porque nós temos um plano. A não ser uma coisa imperativa, como se fosse uma doença, que aí olhamos de um lado e para não há nada. Talvez nós podíamos mexer. Mas depois de mexer, nós temos que voltar a repor. Porque é um plano que nós temos. Mas se não é questão de doença, porque talvez vimos alguma coisa, ou porque se apareceu alguma coisa que assim, nunca íamos para lá. Porque o plano não é dizer, este é para ser feito isto. Nós temos que comer desta maneira, de modo que não vamos começar uma coisa que ultrapassa as nossas necessidades. E é claro que aquilo que come os outros, muitas das vezes nós não conseguimos isso. Por isso não mexemos, dizendo que este dinheiro como temos aqui, não vamos mexer.
Se é para comprar pão, vamos comprar pão. Se é para comermos a comida, vamos com a comida. Não vale a pena nos mexer. Se mexermos, não vamos conseguir fazer o plano. Amém. Yeah. Então temos o domínio, mas esse domínio provém de onde? De ajuda de Deus. Confiar em Deus. Porque se você tem um plano e você entrega este plano perante a Deus, Deus te ajuda para você não fazer nenhum problema. Amém. Então o segredo é confiar em Deus.